Ministro, sempre ministro, então vou me referir ao senhor dessa forma e aproveitando a sua experiência à frente da agricultura, eu te pergunto, essa política anunciada pelo atual governo para tentar reduzir o preço dos alimentos vai funcionar? Evandro, vamos ser bem sinceros aqui. Primeiro, uma grande satisfação estar com vocês, principalmente com esse time aí que fala de agricultura, mas fala da economia do país e também fala da questão macro e estoque mundial e assim por diante. Então, é importante a gente deixar bem claro que, da forma que está a inflação hoje, se deve por algumas políticas equivocadas implementadas. E eu tenho moral para falar isso porque fui o primeiro e o único deputado da frente parlamentar que foi apoiar o presidente Lula na eleição dele. E apoiei bem tranquilo, falando o porquê também, porque criamos os grandes programas de investimentos. Em 2013, quando fui secretário de Política Agrícola, construímos os grandes programas como o PCA, que é o Programa de Construção de Armazém, foram 25 bilhões de reais, com taxa de juros de 3,5%, com 3 anos de carência e mais 12 anos para pagar. Fizemos o maior programa da história de garantia de preço mínimo. Só para Mato Grosso, para o Centro-Oeste, foram mais de 3 bilhões de reais para garantir, na época, o preço mínimo da segunda safra, que foi exatamente o preço do milho. E isso deu ao país as condições de se consolidar como um grande player no mercado internacional, inclusive. Nós construímos, à época, estava economicamente inviabilizado o setor, nós vendíamos o milho a 9, 10 reais, quando o custo estava a 13. E o governo entrou e fez o aporte e fez a sustentação de preço. Não foi diferente na questão do algodão, não foi diferente do trigo no sul do país e assim por diante. Uma política, à época, que deu certo e que alavancou muito. E por isso eu entendia que deveria, por óbvio, apoiar a eleição do Lula, porque à época foi feito muita coisa. E com a presença do Alckmin também, na chapa do presidente Lula, deveria apoiá-lo. Infelizmente, essa política de crédito, ela fracassou nesse governo. Ainda bem que nós temos o Aloysio Mercadante, que junto com a sua equipe fez pelo BNDES grandes programas. É justo a gente reconhecer isso também. Foi só o programa de investimento para financiar a máquina aí na AgriShow foram cerca de 3 bilhões de reais em dólar com taxa de juros de 8%. Agora, o Plano Safra, infelizmente, na questão de crédito, ela está muito aquém do que o setor precisa, mas muito longe, Evandro. Nós precisamos voltar, e aí é sem fazer o debate ideológico, sem nós estarmos à direita ou à esquerda, nós precisamos estar no eixo do desenvolvimento. É isso que nós precisamos fazer. No meu entendimento sempre foi assim. Tanto que apoiei o presidente Lula, mas estava também no governo do presidente Bolsonaro e as pautas como licenciamento ambiental, como a lei defensiva agrícola, nós lideramos também à época. Ministro, então, eu acho que o senhor está dando essa explicação? O senhor foi muito cobrado pelo agro ao apoiar o presidente Lula? Não sou cobrado, apanhei muito, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas eu sempre falo, eu fui forjado pelo trabalho, não tenho medo de fazer enfrentamento. Toda vez que eu falo com a imprensa, eu venho desprovido de qualquer vaidade ou de qualquer sentimento de não poder responder as perguntas. Então, eu fui muito cobrado, não foi fácil. O Centro-Oeste, só para você ter uma ideia, na minha cidade, o meu irmão tem posto de gasolina, tem comércio, lá até piqueteado foi. O radicalismo estava muito impregnado. Mas eu fiz aquilo porque achei que deveria fazer. Infelizmente, agora nós estamos no momento e eu falo assim com muita tranquilidade. Presidente Lula, não precisa inventar moda. Faz o que você fez lá atrás. Aprovou a biotecnologia, aprovamos e regulamentamos o Código Florestal, fizemos a maior renegociação de endividamento da história do país. Isso se começou pela securitização na época de Fernando Henrique, depois ela se consolidou com o presidente Lula, mesmo num ambiente muito espinhoso também à época. Mas à época se dialogava com o setor. Eu fui deputado federal em 2007, suplente, mas assumi, nós tínhamos fundado a ProSoja, estava presente na esfera de governo, numa comissão interministerial, eu, Colato, Lupião, Caiado, Miqueleto, ajudando o governo a construir solução. E é isso que precisa fazer. Eu fico triste quando vi uma entrevista do Paulo Bertolini na semana passada, falando que nessa questão da isenção de importação, o setor não foi chamado. Abramilho, que é a grande responsável pelas grandes políticas que foram implementadas para a produção de milho, não foi chamado para ser ouvido. E essa isenção, ela é importante.
Não vou fazer crítica aqui nessa questão da isenção da importação, da alíquota de importação. Mas ela vai funcionar para reduzir o preço de alimentos? Não vai funcionar. E sabe por que não vai funcionar? O excedente de exportação está na América Latina, América do Sul. O Mercosul é isento já de importação. Portanto, pouca eficácia vai ter. O que nós precisávamos ter feito, por exemplo, no milho, no ano passado, era ter feito estoque público quando o produtor vendia o milho a R$36. Agora o milho está a 68, só que o produtor não tem mais para vender. E o milho foi embora. Não é factível se aceitar que se trave a questão do biodiesel por causa da inflação de alimento. O que nós precisamos é exatamente farelo, que é o grande derivado para a produção da suinocultura, da avicultura, que fica aqui dentro. O excedente do óleo, ele ajuda a baratear o diesel, viabiliza o setor, dá lastro para que o produtor possa avançar na produção, porque o Brasil tem uma grande virtude ainda. Nós temos ainda mais de 50 milhões de hectares que pode ser incorporado de pastagem degradada ao sistema de produção de grãos. Então, quanto mais estabilidade nós dermos, quanto mais valor agregado, mais emprego gera, mais movimento à indústria, à agroindústria, e mais se tem uma tendência de baratear o custo. Ô ministro, a gente tem uma pergunta da Kellen Severo que também tem a ver com esse tema que eu já comecei aqui a abertura do nosso programa. Vamos acompanhar. Olá, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E a minha pergunta é sobre a recente declaração do presidente Lula. O senhor fez parte do governo Lula e ele disse agora, nos últimos dias, que pode tomar medidas drásticas para baixar o preço dos alimentos, caso as medidas anunciadas agora na última semana, como, por exemplo, zerar os impostos para importação de alguns produtos, não gerar o efeito que é baratear o preço da comida. Na prática, o governo Lula vai taxar as exportações do agro? Essa é a mensagem? O que o senhor acha? Kellen Severo, Kellen milita no agro há muito tempo e eu acho que é uma pergunta bastante oportuna. Já está há muito tempo nesse caminho. Muito tempo. Está percorrendo as estradas de terra aí, ó. Faz há muito tempo. Eu só espero que o presidente Lula ouça quem conhece do setor. Porque você ter a possibilidade de taxar as exportações seria o mesmo que dizer nós vamos parar e nós não queremos mais produzir aqui no Brasil. Nós temos um excedente a ser produzido e exportado muito grande. Nós temos um potencial de crescimento ainda muito grande. A nossa história da Frente Parlamentar da Agropecuária diz isso. Nós tínhamos a PEC 43 em fase terminativa em 2019. No Senado Federal, no governo do presidente Bolsonaro. Nós, da Frente Parlamentar, se movimentamos e conseguimos tirar da pauta. Regulamentamos o FEC, que é o repasse dos estados da perca da Lei Candir. E é essa linha que nós precisamos continuar. Nós precisamos acompanhar o mercado internacional, viabilizar cada vez mais a produção, porque isso gera emprego, renda e isso gera oferta. Produto na gôndola. Vamos para o exemplo do arroz. Ou seja, se taxar a exportação, ferrou de vez. Ferra de uma vez. Nós não temos logística para competir com os Estados Unidos. Nós saímos do mercado, nós vamos reduzir, nós vamos regredir muito. Não sou eu que estou falando, qualquer especialista no setor, qualquer cooperativa sabe disso. O que o governo precisa fazer é trazer essas pessoas para mais para perto, para ouvi-las, para conversar, para dialogar. E é o que o Lula sabe fazer. Eu faço assim, um chamamento como cidadão brasileiro. Põe a bola no chão. A presença da Gleice é importante hoje no governo. Eu falo isso porque em 2013, 2014, os produtores de algodão sabem do que eu estou falando. No momento da Helicoverpa, que era a grande praga da lavoura do algodão, quem nos ajudou a viabilizar a liberação da abermitina foi exatamente a Gleice. Quem nos ajudou a construir os grandes programas de financiamento, o PCA, por exemplo, programa de armazenagem, foi a Gleice. Eu acho que a Gleice é uma pessoa que está no lugar certo nesse momento, e eu sei que isso talvez perante o público
não soa muito bem porque ela é do PT, ela é um pouco radical. Não, ela tem muita tranquilidade de conhece o setor. Eu acho que essas pessoas deveriam ser aproveitadas e fazer isso. É sim quando é sim e não quando é não. E a Gleice faz muito isso. Interessante. Vamos lá, Bruno Pinheiro.